Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui no nosso primeiro podcast de entrevista com um especialista. Estamos aqui com dois diretores da indústria. Então, estamos com o Carlos Boechat, que é o nosso colunista também do WD6 Insights, com a coluna Transformação e Inovação na Indústria. Ele também é diretor associado na Century, além de palestrante, mentor. E também estamos aqui com o Saulo, que é diretor industrial da Heineken. Então, vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho aí para o pessoal. Carlos, pode começar? Beleza, obrigado aí, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais com a presença desse grande amigo aí que é o Saulo, nos encontrando novamente, né, Saulo? Mas, para quem não sabe, tem pouco tempo que a gente começou aqui no portal W6, uma coluna de transformação e inovação na indústria. Eu tenho a satisfação de ser colunista e estamos aqui para trocar uma ideia com o Saulo. O protagonista hoje é ele aqui. Ok, obrigado pelo convite, Aline, Boechat, mais uma vez juntos. A gente tem o prazer de poder dividir algumas impressões e algumas verdades que a gente tem para a gente mesmo, com um público tão seleto como esse que atende a esse podcast, né? Bom, me apresentar rapidamente, meu nome é Saulo Miguel, eu sou engenheiro químico, tenho aqui mestre cervejeiro também, pela Universidade Politécnica de Madrid. Agora, esse ano eu completo 27 anos na indústria cervejeira. Desde comecei como trainee, passei por 7 fábricas, algumas 2 vezes em 7 estados diferentes, não é? E hoje eu ocupo a posição de diretor industrial regional para o Sudeste, na Heineken, que engloba as fábricas de Itu, Jacareí, Araraquara, a microcervejaria Baden-Baden, em Campos do Jordão, e a futura fábrica em Passos, Minas Gerais. É isso. Então, Saulo, a gente vai iniciar aqui com as nossas perguntas, né, da nossa entrevista. Para começar, eu vi recentemente uma notícia da Exame que a Heineken foi eleita pela segundo ano consecutivo a cerveja mais amada pelos brasileiros. Então, eu queria saber de você em questão de processos produtivos, né? Como que vocês trabalham para garantir essa qualidade para o povo brasileiro, para conquistar, né, essa preferência? A Heineken ela foi eleita pelo segundo ano consecutivo pela Kantar, que é um instituto de pesquisas inglês, o maior do mundo, não é? Com a credibilidade gigantesca, como a cerveja mais querida pelos brasileiros. Isso é muito, muito importante, porque é o pico de uma jornada, o pico até aqui, né? De uma jornada que não começou ontem, né? Que conversa muito com a tua pergunta, que é por que o brasileiro descobriu a Heineken. A Heineken hoje, no mundo Heineken, o Brasil é o maior produtor vendedor da garrafinha verde, né, da nossa estrela da companhia, né, que cresce a 2 dígitos percentualmente há alguns anos já, né, e que é líder do segmento premium. A Heineken ela caiu nas graças e no coração do brasileiro. E como isso, né? Tem a ver com o nosso sonho, com a nossa missão, visão, que é nossa estrela em cada coração, começa pelo coração, em cada copo brasileiro. E em cada coração, você tem que atingir, você tem que conversar com o consumidor através dos seus valores, né? A Heineken começa com respeito, cuidado, né? Respeito pelos colaboradores, pelos fornecedores, pela comunidade onde ela está inserida, né? Fala sobre coragem, né? A coragem de arriscar novos produtos, novas marcas, novos SKUs, diferentes, ouvindo o consumidor. A gente tem na nossa estratégia Consumer and Customer Centricity, é tudo sobre eles, não é sobre a companhia, mas é sobre o que eles querem, né? Isso fez uma revolução no mercado brasileiro, quando a gente puxa a qualidade, a gente tem um programa interno chamado Quality No Debate, qualidade não se discute. Isso migra em cada ponto da cervejaria, do ponto de venda, de como a gôndola é arrumada, de como o 5S é aplicado nas fábricas, não é? E aí você começa a puxar itens que não eram falados no mercado cervejeiro. A questão do puro malte,
Começou com a gente e hoje é uma tendência dentro do mercado, e até com muita felicidade puxando a cultura craft dentro do mercado cervejeiro, né? Então a gente fala de respeito, cuidado, coragem, paixão, né? Paixão por cada detalhe e finalmente diversão. Diversão porque nosso produto ele é para os momentos maravilhosos das nossas vidas, né? No nosso churrasco com os amigos, nas festas, em todas as confraternizações. A Heineken e seus produtos, seu portfólio, ele está presente nesses momentos. Então, para nós, falar de qualidade é falar mais do que uma tarefa, é um valor dentro da Heineken. E isso, no final, a soma disso tudo, ela é percebida pelo cliente. É isso. Ah, legal, muito bacana. Agora o Carlos vai seguir com a próxima pergunta, né? Acho que até dentro daquilo que o Saulo comentou, eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas da Heineken e já realizar trabalho junto com o Saulo e com o time da Heineken. Uma coisa que me chamou muita atenção, Saulo, é aquilo que você comentou sobre a paixão do time, essa busca o tempo inteiro pela qualidade, né? A excelência com relação aos processos. E eu queria te fazer uma pergunta assim, qual que é a dica que você daria para outros diretores industriais, VPs de manufatura, com relação a esse engajamento do time das fábricas, né? É. Bom, a gente é uma pergunta muito interessante e ela recebe a assinatura e o DNA de cada cultura, né? E além da cultura de cada interlocutor. Então, o que a gente fala aqui, ou que vai dividir a parte da sua pergunta, ela tem os filtros, tem as lentes dessa nossas crenças e valores, tanto da cultura da companhia como a nossa cultura individual. Então, não é nenhum compromisso com o gabarito da vida. É um dividir de impressões, né? São insights. Para mim, ele fala muito sobre, e para nós, fala muito sobre a felicidade do colaborador. Tem alguns motes que a gente acredita muito. As pessoas, um deles é esse, as pessoas só fazem o que é bom para elas. Né? Se ela não perceber o valor daquilo na vida delas, ela não faz, elas não fazem. Ponto. Né? Então, você vai falar, vou implementar um TPM. A pergunta que talvez não venha à mesa de forma primária, mas que é intrínseca, é o que eu ganho com isso? Nós não estamos falando só de ganhar mais dinheiro ou de ser promovido, a parte mais básica das necessidades, né, da pirâmide de Maslow antiga, né? Nós estamos falando de realização. Então, nós estamos falando de como a pessoa se sente abraçada e inserida no contexto. Então, para tornar mais pragmática a resposta, a gente pode separar em duas grandes frentes, onde a gente ataca, ou pelo menos percebe a felicidade das pessoas. Uma é a parte de resultados, né, que conversa com aquela história de a pessoa certa no lugar certo. Então, é muito frustrante você colocar uma pessoa ou criar um sistema em que ela não consegue tracionar, que as metas são impossíveis ou que ela não tem o recurso, isso gera frustração. Então, ter metas bem definidas e garantir que o resultado, ou pelo menos os objetivos, sejam divididos em pedaços atingíveis, isso conversa muito com o engajamento das pessoas. Então, a parte de resultado. E a segunda, as relações no trabalho. Né? Como é que você garante uma comunicação eficiente entre os diferentes níveis para gerar confiança e gerar um ambiente psicologicamente seguro, onde a discordância ela seja bem-vinda, né? Onde o debate seja bem-vindo, mesmo que ele seja por alguns momentos acalorado, mas a pessoa sabe que resolvido ali numa sala, sempre com respeito, ali ficará a discussão e as ações serão tomadas, ou seja, a coisa anda. Então, se você trabalha num ambiente que consegue gerar resultados, com tarefas bem definidas, porque afinal você não consegue superar a expectativa se você não sabe qual é a expectativa sobre você. Então, se tem uma, uma um grupo de ações e tarefas que levam para resultados e as pessoas também se sentem engajadas num ambiente seguro, eu acho que ali você tem o terreno próprio e fértil para a implementação de qualquer sistema que você, como grupo, né, você quiser implementar. Né? É isso. Ah, ótimo, Saulo. E sobre toda essa qualidade, né, que a Heineken garante, que a gente já falou um pouco sobre esses processos produtivos, qual é a relação com a tecnologia?
nessa parte industrial? Qual que é a relação da indústria 4.0? Quais tecnologias vocês estão utilizando ultimamente? A tecnologia cervejeira, do ponto de vista de equipamentos, ela acaba sendo uma commodity. Os mesmos fornecedores de uma são os fornecedores da concorrência nacional e internacionalmente. Como a gente costuma dizer aqui, o aço inox, o stainless steel, aceita tudo, sobre pessoas e não sobre a tecnologia nela mesma. Aliás, um statement em supply chain da Heineken a respeito de digital a tecnologia pelo fim que ela gera e não por ela mesma. Você vê hoje no mercado, não estou fazendo uma crítica, é uma observação, é empírica, é um dado que você vê no mercado. O sujeito mal tem a questão organizada das rotinas e dos procedimentos, errando em coisas básicas, não fazendo a manutenção mínima de um equipamento e está querendo instalar um software, uma IoT de última geração para controlar um processo que sequer está estabilizado. Então, na Heineken, first the first. Então, a gente tem o TPM para fazer toda essa gestão básica, tem as normas ISO, então você garante a questão básica e avança sobre o que a gente chama a nossa estratégia digital em supply chain, que se divide entre connected worker, que é a parte toda de gestão de dados, como torna o workload, a carga de trabalho do funcionário mais fácil e mais inteligente. E aí a gente está falando de swipe guide, que é as instruções com QR Code, então, como é que ele opera a máquina. Até os procedimentos do ISO, eles dizem que você deve fazer parâmetro X, Y, Z, mas que botão que eu aperto? Então, você tem um swipe guide que mostra, como se fossem pequenos vídeos no YouTube, isso ajuda demais. Você tem o Parsable, para coleta de dados, inspeções, registros de... então, na indústria, a gente tem o MTBA, Mean Time Between Assistance, quantas vezes ele toca na máquina. Isso era feito em planilhas, e até essas planilhas são transportadas ou transcritas para outros relatórios. Então, o mental map e o tempo que ele gasta, a energia que ele gasta para consolidar esses relatórios, hoje é tudo automático e ele gasta essa mesma estamina, vamos colocar assim, para pensar no que fazer a partir dos resultados que são consolidados para eles. Então, a gente tem Swipe Guide, tem Parsable, tem internamente uma ferramenta que chama Want to Improve, onde você faz upload e download de boas práticas do mundo inteiro. Essa parte do trabalhador conectado. E a outra parte é do Smart Brewery, onde você tem o IoT, que você consegue, através de CB Kits, capturar, são hardwares que conseguem capturar e ali tem os softwares desenvolvidos para capturar todas as informações que estão disponíveis na indústria 3.0, ou seja, na parte de automação. Todas as tendências, gráficos e parâmetros de uma máquina que você consegue fazer uma inteligência para que se autorregule, a máquina se autorregule, por exemplo, numa filtração de cerveja, a partir de parâmetros conhecidos, que tipo de blendagem de terra, de filtração você vai colocar para conseguir ter o melhor produto, mais eficiente, com menor gasto e com energeticamente mais eficiente. Então, esse tipo de tecnologia, tanto na parte do trabalhador quanto na parte da cervejaria, é por onde a Heineken está trabalhando. E, obviamente, em diferentes níveis, a depender da maturidade de cada planta. Okay? Dando sequência aqui, ainda sobre esse tema, Saulo, interessante você ter comentado esse ponto sobre tecnologia pela tecnologia. Na verdade, a gente tem sempre que olhar os desafios do negócio, as dores, alinhado com a estratégia da organização, e a partir daí ver qual a combinação de tecnologia que vai resolver aquele problema de negócio. Primeiro, você comentou muito bem sobre aquela questão da excelência do processo em si e também essa tratativa tendo um pilar de pessoas, os colaboradores no centro dessa transformação. Mas quando a gente pensa aqui um pouco nessa evolução, tendo um processo bem ajeitado, tem o time bem engajado, e aí pensando em adotar as tecnologias, aqui tem um dado, a Accenture fez uma pesquisa com mais de 200 executivos na América Latina, que 64% deles apontaram uma grande dificuldade em como adotar de uma forma eficiente essas novas tecnologias. E nesses últimos anos, quando a gente olha aqui para o Brasil, o que a gente mais viu aí, né, Saulo, foi uma série de POCs, projetos pilotos, sem gerar resultado para o negócio.
Isso é comum de várias organizações terem cometido esse tipo de... terem caído desse tipo de armadilha, né? E quando a gente observa para o próximo passo, que a gente pensando aqui agora no próximo passo da Heineken, a Heineken no intuito de estar cada vez mais digital e sustentável, o que você imagina, o que você pensa que pode ser esse próximo passo, independente de ser indústria 4.0, qual nomenclatura que vai ser dada, mas como que a gente consegue utilizar essas tecnologias ao nosso favor, pensando em ter cada vez mais qualidade no produto, pensando em aumentar a capacidade produtiva, por que não também reduzir custos em termos de produtividade, eficiência? O que você imagina como esse próximo passo visando as fábricas digitais sustentáveis? Essa pergunta é interessante, é uma pergunta aberta, e é o debate do momento, não é? Acho que eu coloco muito a minha visão pessoal. Eu acho que você já falou, parece que alguns ainda insistem nisso. É muito uma agenda pessoal, é muito uma agenda sexy, vamos colocar assim, falar que você está fazendo indústria 4.0, está na era digital, e fazer aquilo como quase uma propaganda, né? Existe uma diferença, na minha opinião, em você mesmo sem entender por que está fazendo, pegar uma área piloto para entender, para fazer um test drive de como aquilo funciona, mas isso, se você faz dessa forma, você já tem um mindset diferente, que isso vai compor futuramente um master plan, e aí vai no caminho correto, na minha opinião. É diferente de você ter iniciativas e vender internamente nas organizações, para até num extremo mais menos nobre, até para a autopromoção do profissional que está fazendo, que está levando isso à frente. Para mim, a grande discussão é por que você está fazendo o que está fazendo. Então, ele demanda um master plan em que gera o cruzamento dos benefícios de cada ferramenta ou de cada iniciativa que você tem em digital, frente às suas necessidades, aonde, e não é só o que, mas onde você vai colocar, por quanto tempo e por quê, cruzando com as suas prioridades. Aí você conversa com o que eu falei no início, as pessoas só fazem aquilo que é bom para elas, onde o operador, o executivo, ou mesmo o sponsor da iniciativa, ele percebe que você consegue mexer o ponteiro a partir da aplicação dessas tecnologias, você retroalimenta o sistema para que esse master plan cada vez mais se expanda. E a pergunta que vem, no momento que você tem claramente o cruzamento dessas ferramentas versus suas prioridades, a pergunta imediata é: por que não aceleramos isso? E aí passa a ser você vai ter um boost na implementação disso. É um pouco da cultura até que a gente observa, nossa, latino-americana, ou até um pouco mais no Brasil. O PDCA não é aquela figura bonita que tem uma pizza de 4 partes. O P é desse tamanho, né? Ela já sai fazendo, confunde iniciativa, vontade com pressa, com atropelo. Então faz um mau planejamento, ou não tem planejamento, e obviamente, né, a fórmula alguém perguntou outro dia, qual é a fórmula do sucesso? Eu falei, eu tenho a do fracasso. Se você entender a do fracasso, você, por exclusão, vai ter mais chance de ter sucesso. Então, qual é a fórmula do fracasso? Fazer sem planejar ou planejar e não fazer. E parece que a gente erra muito no fazer sem planejar. Então, trocando em miúdos, eu acho que precisa ter um master plan, cruzar com prioridades, para poder tomar decisões. Mas a decisão talvez não seja a melhor, mas você está no steering seat, você está tomando decisões e aplicando seus recursos para que seus stakeholders vejam valor e assim seja autofinanciado, ou seja, o financiamento seja mais natural, não é? Tem que mover o ponteiro, tem que mover o PNL. Se você não faz isso, você não gerencia expectativas adequadamente e provavelmente você vai ter resistência. Concordo muito com isso, viu, Saulo? Inclusive, quem não tem um master plan, quem não tem um roadmap, um plano diretor, você não tem nada. Até isso foi um dos motivadores para defender a minha tese final do mestrado, que foi sobre a estratégia de transformação digital das indústrias, das manufaturas no contexto da indústria 4.0. Quando a gente olha, por exemplo, esse momento que a gente vive, né, você falou muito bem sobre essa aceleração, essa evolução. A Accenture fez uma pesquisa com mais de 600 executivos ao redor do mundo, onde 39% das indústrias elas estão na fase de projetos pilotos e POCs. Não conseguiram justamente ter essa escalabilidade
para o negócio. Mas excelente a colocação, vou passar aqui para... E é por isso, não me estendendo, mas é apaixonante o tema, é por isso que você fica, muitas vezes, dizendo que tem uma expansão de 100%, e não tem, e mesmo na expansão que tem uma profundidade de 5 centímetros. Você não tem profundidade nas coisas. Exemplo, você fala, olha, eu tenho uma questão de falha operacional, difícil de medir, né? Mas ok, falha operacional, não entendo se o Swipe Guide está implantado no departamento X inteiro. Quando você se aproxima com lentes um pouquinho, não precisa nem chegar muito perto, você vê que tem numa máquina ou duas, de uma ou duas linhas, onde você tem um parque com 11 linhas. Então, quem disse que você tem? Você tem um pedaço, e obviamente naquele pedaço você não está tendo a falha operacional, você tem a informação adequada. Então, é aquela máxima, né? Cuidado com por pular em conclusões, né? Acaba sendo um é a maioria, dois é todo mundo, né? Então, tem que entender bem o alcance da implementação dessas ferramentas e um outro nível, a qualidade que elas estão implementadas, né? É isso. Então, pessoal, para finalizar um pouco aqui a nossa conversa, queria ressaltar que vocês dois vão estar presentes no Brasil Manufacturing Summit 2023, no dia 28 de março, e eu queria que vocês falassem um pouquinho das temáticas que vocês vão trazer nesse evento, né, um pouquinho da expectativa, de como que vai ser. Então, pode começar, Carlos. Vai ser um prazer estar no Brasil Manufacturing Summit. Eu vou participar, na parte da manhã vai ter uma mediação de um painel, depois eu vou estar também ao longo do período da tarde mediando alguns outros painéis, vai ter um momento que eu vou estar também como palestrante, junto com outros colegas, trazendo aquilo que a gente vem discutindo agora nesse novo portal, né, nessa nova coluna do portal, na verdade, sobre transformação e inovação na indústria, né, com foco principalmente na manufatura e operação. Então, é isso que... lá a gente vai debater bastante coisa, né? Mas fica aqui o convite para todos que puderem ir. Acho que é um evento imperdível. Eu também, a gente participa em um dos dias como um palestrante. Na verdade, esse nome é até um pouco forte. É mais alguém que vai lá dividir uma ideia e trazer insights. E a nossa fala passa pelo High Performing Organization, onde eu já participei em vários fóruns com esse tema, e eu coloco variações dos exemplos da aplicação desse, que a gente chama ADPO, né? Trago alguma coisa sobre gestão de Power BI, no Power BI, falo, mas olha, isso é tão comum, né? Mas é o conteúdo e como você traz inteligência para fazer essa gestão dos KPIs, porque a gente falou do digital, por exemplo, o digital não é nele mesmo um KPI. Qual é o saving do digital? Não, qual é o saving que você traz dentro do KPI, onde o digital é uma ferramenta. Então, é mais ou menos esse assunto, esse ângulo de abordagem que a gente traz na nossa conversa. Legal, pessoal. Então, quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês para essa conversa. A gente deu para tirar várias informações interessantes dessa conversa de hoje. Acredito que todo mundo vai gostar muito. E é isso, gostaria de dar um espacinho para vocês se despedirem do pessoal. Eu primeiro? Ok. Não, primeiro agradecer novamente a vocês dois. Obrigado pelo espaço. E com certeza a gente espera a todos que nos ouvem, nos assistem, aqui possam participar do Summit, do Manufacturing Summit, e com muitas perguntas picantes, perguntas provocativas, num ambiente seguro, psicologicamente seguro, para que a gente possa, talvez, a definição de sinergia, né? 1 mais 1 é igual a 3. Um insight de um mais o insight do outro, quem sai com algo maior ao final das conversas. Perfeito. Acho que aqui fica o agradecimento, o convite para estar conosco no Manufacturing Summit, no dia 28 de março. Teremos outras entrevistas também, né, Aline? Então, outros executivos virão aqui para a gente poder conversar sobre os temas ligados à manufatura, supply chain, inovação, transformação, por aí vai. E, Saulo, muito obrigado, ótimo revê-lo. Hoje à noite estarei lá assistindo o jogo do Galo na Libertadores, tomando aquela cerveja, pode ser Heineken, mas pode ser uma Baden-Baden, pode ser uma Baden-Baden Cristal também. Está indo tão bem aqui, né? No meu caso, como São Paulino, eu tomei uma água santa no final de semana.
Melhor não comentar. Tá bom? Valeu. Beleza. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.